Some da minha terra, Zé, e não volta nunca mais. O grito do meu pai ecoou pelo terreiro, espantando as galinhas e fazendo o silêncio da tarde pesar como chumbo. Eu ainda sentia o rastro do suor da colheita de milho escorrendo pelas costas, as mãos calejadas e sujas da terra que eu tanto amava e que defendia com o meu sangue. Olhei para os meus irmãos, Beto e Toninho, parados na varanda de madeira. O Beto, sempre covarde, olhava para os próprios pés, mas o Toninho, aquele sorriso maldito no canto da boca, não escondia a satisfação de me ver cair. Eles sabiam a verdade. Sabiam que eu nunca tocaria em um centavo do dinheiro da família, mas a armadilha tinha sido perfeita e o veneno já tinha corrido as veias do velho. Pai, pelo amor de Deus, olha nos meus olhos. Eu nunca roubei nada, o senhor me conhece desde pequeno. Eu implorei, sentindo um nó na garganta que me impedia de respirar direito. O velho, cego pela raiva e pelas mentiras que sopraram no seu ouvido, apontou o dedo trêmulo para a estrada de barro, para o horizonte sem fim. Não me chama de pai. Você morreu para mim hoje. Pega essa sacola e some antes que eu use o chicote para te ensinar o que é honestidade. Com a alma estraçalhada e apenas uma sacola de estopa com 2 trocas de roupa, atravessei a porteira sem olhar para trás. O sol se punha, pintando o céu de um vermelho sangue que parecia zombar da minha desgraça. Eles achavam que estavam se livrando do irmão pobre e trabalhador para dividirem a herança sozinhos. Mal sabiam eles que a roda da vida gira sem parar. O que ninguém ali imaginava é que, em alguns anos, a fome e a ruína bateriam naquela mesma porta, e o único homem capaz de salvá-los seria aquele que hoje expulsavam como um cão sarnento. Se o seu coração também doeu ao ver o Zé sendo expulso de forma tão injusta, não deixe ele caminhar sozinho nessa estrada de incertezas. Deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no nosso canal para acompanhar cada passo dessa jornada de superação. Você não vai querer perder o dia em que o mundo vai girar e a justiça finalmente será feita. E antes de seguirmos viagem, me conte aqui nos comentários: de qual cantinho do Brasil, ou de onde no mundo, você está ouvindo essa história hoje? Quero muito saber até onde a nossa voz está chegando. A fazenda Riacho Doce era um pedaço de chão pequeno, mas ali, cada palmo de terra pulsava vida e esperança. O cheiro do café coado no fogão a lenha se misturava ao orvalho pesado da manhã, e antes mesmo de o sol apontar seu primeiro raio no horizonte, o som das botas de couro cru do Zé já ecoava com firmeza pelo terreiro. Zé não era apenas um filho. Ele era o motor silencioso daquela propriedade. Enquanto seus irmãos, Beto e Toninho, ainda se reviravam sob as cobertas quentes, Zé já estava no curral, cuidando do gado, ou na roça, entendendo os segredos da semente e o tempo exato da colheita. O velho Sebastião, o patriarca de poucas palavras e mãos calejadas, observava o filho de longe com um orgulho que brilhava em seus olhos cansados. Ele sabia que, sem o braço forte e a honestidade de Zé, a fazenda teria sucumbido às dívidas e ao abandono há muito tempo. No entanto, esse favoritismo silencioso e a confiança absoluta do pai agiam como um veneno lento na alma dos outros 2 irmãos. Para eles, cada elogio que Sebastião dirigia ao Zé era como uma punhalada no ego. Eles viam a dedicação incansável do irmão não como um exemplo a ser seguido, mas como uma estratégia calculada para herdar as terras sozinho. A inveja é uma erva daninha que cresce melhor no escuro, e no coração daqueles homens, ela já tinha sufocado qualquer laço de sangue. Numa noite de lua cheia, onde as sombras pareciam mais longas e sinistras, o silêncio do curral foi quebrado por sussurros carregados de malícia. Escondidos entre as vigas de madeira e o cheiro forte do feno, Beto e Toninho tramavam a ruína do irmão perfeito. O velho confia o cofre e a alma a ele, sibilou Beto com os olhos injetados de raiva. Se não tirarmos o Zé do caminho agora, seremos peões do nosso próprio irmão para sempre. Ali na penumbra, o plano cruel começou a ganhar forma. Eles não queriam apenas o dinheiro da família. Queriam arrancar de Zé a única coisa que ele valorizava mais que a vida, a sua honra. O sol mal despontava no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, quando Zé já estava com as botas calçadas, o café preto amargo no estômago e a enxada no ombro. Para ele, a terra não era apenas chão. Era vida.
Era o suor de seu rosto transformado em sustento. Zé era o filho que não precisava de ordens. Ele sentia o cansaço do pai, seu antenor, e tentava carregar o peso da fazenda nas próprias costas, acreditando que a lealdade e o trabalho duro eram as únicas moedas que realmente valiam algo. Mas enquanto Zé cuidava das cercas e do gado com um carinho quase sagrado, a sombra da inveja crescia nos cantos escuros do curral. Seus irmãos, Beto e Toninho, observavam de longe, encostados na porteira, com as mãos limpas e o coração cheio de veneno. Para eles, o esforço de Zé era uma afronta, um espelho que refletia a própria mediocridade deles. "Olha lá o santinho", murmurava Beto, cuspindo no chão de terra batida. "Se a gente não fizer nada, o velho vai acabar deixando essa fazenda toda no nome dele, e a gente vai virar peão do nosso próprio irmão." Toninho, o mais novo e influenciável, apenas assentia, embora o medo brilhasse em seus olhos. A ideia de que Zé estava manipulando o pai era uma mentira que eles repetiam tanto que começaram a acreditar nela. A tensão na mesa de jantar era palpável. Enquanto Zé falava sobre a produtividade do milho, o silêncio dos irmãos era como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Naquela semana, a oportunidade que a maldade esperava surgiu na forma de um maço de notas de alto valor que seu antenor havia guardado em um velho saco de couro, escondido sob o fundo falso de uma gaveta no escritório. Era o dinheiro destinado à compra de um novo trator, a esperança de dias melhores para a propriedade. Beto, aproveitando-se de uma tarde em que Zé estava no pasto mais distante, entrou sorrateiramente na casa. Suas mãos tremiam, não de remorso, mas de uma ansiedade doentia. Ele pegou o dinheiro e, com a ajuda de Toninho, que vigiava a porta, correu para o quartinho de Zé, uma construção simples nos fundos da casa. Esconderam as notas entre as palhas do colchão humilde do irmão, cobrindo tudo com um lençol gasto. "Agora o destino dele está selado", sussurrou Beto com um sorriso que não alcançava os olhos. Durante o resto do dia, os dois agiram como se nada tivesse acontecido. Mas a energia na fazenda havia mudado. O ar parecia mais pesado, carregado com a tempestade que estava por vir. Zé voltou para casa ao entardecer, exausto e com as roupas sujas de terra, sem imaginar que o santuário que ele chamava de lar estava prestes a se tornar seu tribunal. O plano era simples e cruel. Na manhã seguinte, seu antenor daria falta do dinheiro e a busca começaria. A crueldade de Beto ia além de apenas expulsar o irmão. Ele queria destruir a honra de Zé. Queria que o pai olhasse para o filho preferido com nojo e decepção. Enquanto Zé dormia o sono dos justos, os irmãos celebravam em silêncio a queda de um gigante de bondade, preparando o terreno para a maior injustiça que aquelas terras já viram. O sol do meio-dia castigava o terreiro de terra batida. Mas o frio que subia pela espinha de Zé era capaz de congelar a alma. Seu tião, um homem cujas mãos eram como raízes de angico, grossas e calejadas por décadas de lida, não conseguia sustentar o olhar no filho. Ele pigarreou, e o som pareceu o estalo de um galho seco se quebrando no silêncio mortal da fazenda. "Zé", começou ele, e a voz saiu rouca, carregada de uma dor que ele tentava esconder atrás de uma máscara de autoridade. "Eu nunca pensei que viveria para ver um fruto do meu sangue apodrecer desse jeito. O dinheiro sumiu e estava lá, debaixo do seu colchão. Não tem como explicar o inexplicável." Zé sentiu o chão fugir sob seus pés. As botas velhas pareciam pesar toneladas. Ele olhou para os lados buscando um rastro de dúvida nos olhos dos irmãos, Beto e Toninho. O que viu, porém, foi uma encenação cruel. Beto desviava o rosto com uma falsa decepção, enquanto Toninho limpava o canto da boca, incapaz de esconder totalmente o brilho de triunfo que escapava por seus olhos mesquinhos. "Pai, pelo amor que o senhor tinha pela minha mãe, me escuta", implorou Zé, a voz embargada, as mãos estendidas como se pudesse tocar a verdade e mostrá-la ao velho. "Eu nunca encostei num centavo que não fosse do meu suor. O senhor me conhece. Eu sou o primeiro a acordar e o último a deitar nesta terra." Seu tião fechou os olhos com força, e uma lágrima solitária se perdeu nos sulcos profundos de seu rosto.
Ele amava Zé. Era seu braço direito, sua esperança de que a fazenda prosperasse com honestidade. Mas a prova era, aos seus olhos, irrefutável. Pressionado pelos outros 2 filhos, que sussurravam veneno em seus ouvidos desde o amanhecer, o velho tomou a decisão que rasgaria seu coração ao meio. Não tem mais conversa, Zé. Por enquanto, até que esse mistério se esclareça de vez. Se é que vai, você não pode ficar aqui. Some da minha terra, Zé. E não volta nunca mais enquanto essa mancha não for limpa. As palavras ecoaram pelas paredes de pau a pique da casa grande. Zé sentiu um impacto no peito como se tivesse levado um coice de uma mula. Sem dizer mais nada, ele deu as costas. Entrou no quartinho onde dormia desde pequeno. O cheiro de querosene e milho seco que antes lhe trazia conforto, agora parecia sufocá-lo. Ele pegou uma sacola de estopa velha e, com as mãos tremendo, começou a colocar o pouco que possuía. 2 camisas desbotadas pelo sol, uma calça remendada, a Bíblia que pertencera à sua mãe e um canivete que ganhara do pai quando completou 10 anos. Cada objeto que tocava trazia uma memória, uma raiz que estava sendo arrancada à força. Ao sair, ele cruzou novamente o terreiro. Beto e Toninho estavam encostados na cerca do curral, observando a partida do irmão como urubus esperando o fim de uma presa. Vai com Deus, ladrãozinho, sussurrou Toninho alto o suficiente para apenas Zé ouvir. Zé parou por um segundo. O sangue ferveu. Mas ele lembrou-se dos ensinamentos de sua mãe sobre a dignidade. Ele não se rebaixaria ao nível deles. Ele caminhou até a porteira principal. O som da madeira rangendo ao abrir pareceu um lamento da própria terra. Zé parou no limite da propriedade e olhou para trás uma última vez. Ele viu o vulto de seu pai, sentado no banco da varanda com a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto. Seu tião estava desmoronando, mas sua teimosia e o falso senso de justiça o impediam de gritar para o filho voltar. Zé começou a caminhar pela estrada de terra. A poeira subia e grudava em sua pele suada, misturando-se com as lágrimas que ele finalmente se permitiu derramar. Ele não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro, não tinha mais família. Só levava consigo a sua honra, que, embora estivesse ferida, permanecia intacta dentro de seu peito. A estrada parecia infinita, cortando o cerrado sob o calor escaldante, e o silêncio do campo agora era seu único companheiro. Ele olhou para as próprias mãos e jurou para si mesmo, com a força de quem não tem mais nada a perder. Um dia, eu vou voltar, e nesse dia, a verdade vai brilhar mais forte que esse sol que me queima agora. Cada passo que ele dava para longe da fazenda era um passo em direção a um destino incerto, mas movido por uma resiliência que nenhum irmão invejoso seria capaz de destruir. A escuridão daquela noite parecia mais densa do que qualquer outra que Zé já tivesse enfrentado em seus 30 anos de lida no campo. O cheiro de terra úmida e o som das corujas, que antes lhe traziam paz, agora soavam como um presságio fúnebre. Cada passo que ele dava para longe da porteira da Fazenda Esperança era como se um pedaço de seu coração fosse deixado para trás, pisoteado pela injustiça de um pai que ele tanto amava e pela traição de irmãos que ele sempre protegeu. A sacola de pano que carregava no ombro continha apenas 2 mudas de roupas surradas e um pedaço de pão amanhecido. Mas para Zé, aquele era o peso de uma vida inteira de trabalho honesto jogada no lixo. Ele caminhava pela estrada do sossego, um nome que nunca pareceu tão irônico, enquanto as lágrimas teimavam em rolar por seu rosto calejado pelo sol. De repente, o silêncio da mata foi quebrado pelo estalar de galhos secos. Zé parou, os sentidos aguçados pela vida no mato. "Quem está aí?" perguntou com a voz embargada, tentando manter a firmeza. Não houve resposta imediata. Apenas o som metálico de um facão sendo desembainhado. Do meio das sombras das mangueiras velhas, 3 vultos emergiram. Eram homens de aparência sinistra, com os rostos cobertos por trapos imundos. O mais alto deles, que exalava um cheiro forte de cachaça barata, deu um passo à frente, apontando uma arma enferrujada para o peito de Zé. "Parece que encontramos um peixe grande fugindo do aquário, rapazes", disse o homem com uma risada rouca e cruel.
Zé, apesar do medo que gelava sua espinha, tentou manter a dignidade. Eu não tenho nada, senhores. Sou apenas um homem expulso de casa, levando apenas o que visto. A resposta foi uma coronhada seca no lado do rosto, que o fez cair de joelhos na poeira vermelha da estrada. O gosto metálico do sangue inundou sua boca instantaneamente. Os outros 2 homens avançaram como hienas, arrancando a sacola de suas mãos e despejando o conteúdo no chão. Ao perceberem que não havia dinheiro, nem relógio, nem nada de valor, a frustração dos bandidos se transformou em uma fúria cega. Mentiroso! Ninguém sai de uma fazenda daquelas de mãos vazias! Gritou o terceiro homem, desferindo um chute violento nas costelas de Zé. O espancamento que se seguiu foi uma sucessão de dores inimagináveis. Zé sentia cada golpe como se fosse a própria traição de seus irmãos materializada em punhos e pés. Ele se encolheu em posição fetal, tentando proteger a cabeça, enquanto os agressores o insultavam e o golpeavam sem piedade. Isso é para você aprender a não esconder nada de nós, gritavam. A cada chute, a consciência de Zé ia se esvaindo. Ele via flashes de sua infância, do rosto de sua mãe falecida e do olhar de ódio de seu pai no terreiro poucas horas antes. A dor física era imensa, mas a dor na alma parecia anestesiar o resto. Por fim, um golpe mais forte na têmpora fez o mundo girar e mergulhar em um breu absoluto. Os bandidos, acreditando que ele estava morto ou moribundo, cuspiram em seu corpo e desapareceram na mata, levando até mesmo suas roupas velhas e o pão seco. Horas se passaram. O orvalho da madrugada começou a cair, resfriando o corpo ferido de Zé, que jazia imóvel em uma vala à beira da estrada. Quando ele finalmente abriu os olhos, a visão estava turva, manchada pelo sangue seco que grudava suas pálpebras. Ele tentou se mexer, mas um grito de agonia ficou preso em sua garganta. Suas costelas pareciam em pedaços e cada respiração era uma batalha contra uma facada interna. Ele estava nu da cintura para cima, sentindo o frio penetrante da noite mineira. Olhou para o céu estrelado e sentiu uma solidão tão profunda que desejou que os bandidos tivessem terminado o serviço. Meu Deus, por que me abandonaste? Sussurrou ele, a voz não passando de um sibilo fraco. A humilhação de ser expulso como ladrão agora se somava à miséria total. Ele estava fraco, perdendo sangue e sem forças para se levantar. Naquele momento, no meio do mato, cercado pelo som de animais noturnos, Zé sentiu o frio da morte se aproximando e percebeu que, se não houvesse um milagre, ele nunca veria o sol nascer novamente. Sua história de luta parecia estar terminando ali, em uma cova rasa e anônima, vítima da maldade dos homens e do destino cruel. A escuridão daquela vala parecia querer engolir o que restava da alma de Zé. O frio da madrugada mineira cortava como navalha, e o sangue seco em seu rosto grudava na terra batida. Ele não sentia mais as pernas, apenas um latejar constante nas costelas quebradas. Foi quando um clarão rasgou a neblina. O som pesado de um motor diesel reduziu a marcha, rangendo as engrenagens no topo da subida. Seu tião, um caminhoneiro de cabelos brancos e mãos calejadas pelo volante de um velho Mercedes, parou para checar um pneu que parecia murcho. Ao descer com a lanterna, o feixe de luz iluminou aquele vulto caído. "Valha-me Deus!" exclamou o velho, correndo para socorrer aquele homem que mais parecia um bicho atropelado. Com um esforço monumental, Tião carregou Zé para a cabine, o cheiro de óleo diesel e estofado velho sendo o primeiro sinal de vida que Zé sentiu em horas. Ele não perguntou o nome, não perguntou o crime. Apenas dirigiu até a fazenda mais próxima, onde sabia que o dono, o Sr. Otávio, era homem de bom coração. Ao chegar na fazenda Alvorada, Zé foi colocado em um catre nos fundos da casa grande. Durante 3 dias, a febre o consumiu. Ele delirava com o pai gritando "ladrão" e com os sorrisos sarcásticos de Beto e Toninho. Quando finalmente abriu os olhos, a luz do sol entrava por uma fresta na madeira e o cheiro de café fresco invadia o quarto. Mesmo com o corpo gritando de dor, a dignidade de Zé não o permitia ficar deitado enquanto outros trabalhavam. No 4º dia,
Ele se levantou, amparando-se nas paredes. Encontrou o senhor Otávio, um homem de semblante severo, mas olhos justos, observando o horizonte da varanda. Eu não tenho como pagar a estalagem, senhor, mas minhas mãos ainda servem para a terra, disse Zé, com a voz rouca. Otávio olhou para aquele homem maltrapilho, viu a força em seu olhar e apenas assentiu, indicando o caminho da roça de milho que estava minguada pela praga e pelo desleixo dos antigos meeiros. O que o senhor Otávio não esperava era o que aconteceria a seguir. Zé não apenas limpava o mato, ele conversava com a terra. Ele observava a inclinação do terreno, a umidade do ar e o comportamento das formigas. Enquanto se recuperava fisicamente, sua alma se curava no cabo da enxada. Em poucas semanas, o que era um milharal amarelado e triste começou a ganhar um verde vibrante, quase sobrenatural. Zé reorganizou as valas de irrigação, usando apenas pedras e intuição, fazendo a água chegar onde antes nunca chegava. Ele não pedia ordens, ele antecipava as necessidades da fazenda. Os outros peões, a princípio desconfiados daquele estranho, começaram a notar que onde Zé tocava, a vida brotava com mais força. O gado que vivia estressado acalmava-se com o assobio baixo que ele soltava ao entardecer. Certa tarde, o senhor Otávio caminhou até o limite da propriedade, onde o milho já passava da altura da cabeça. Ele pegou uma espiga, descascou-a e viu grãos perfeitos, alinhados como joias. Ele olhou para o lado e viu Zé suado com a camisa remendada, mas com um semblante de paz que ele nunca vira em nenhum funcionário. Como você fez isso, rapaz? Essa terra estava morta há 3 anos, perguntou o patrão. Zé limpou o suor da testa com o antebraço e respondeu com a humildade que era sua marca. A terra nunca morre, seu Otávio. Ela só fica triste quando quem cuida dela não tem amor no coração. Eu só dei o carinho que ela estava pedindo. Otávio sentiu um arrepio. Ele percebeu que aquele homem não era um simples andarilho fugindo de um destino ruim. Era um mestre da natureza que fora jogado em seu caminho por algum propósito maior. Enquanto isso, o lucro da fazenda começava a saltar aos olhos nos livros de contabilidade. E o senhor Otávio começou a passar horas na varanda, apenas observando Zé trabalhar, planejando algo que mudaria a vida daquele homem injustiçado para sempre. O destino estava começando a tecer a rede que, um dia, prenderia aqueles que traíram a confiança de um homem justo. Os anos se passaram na fazenda Alvorada como o curso de um rio que, após enfrentar pedras e corredeiras, finalmente encontra a paz de um leito largo e profundo. Zé já não era mais aquele homem maltrapilho e desorientado que o caminhoneiro resgatou à beira da morte. O suor do seu rosto, agora curtido pelo sol generoso daquela região, não era mais de desespero, mas de dignidade. Sob a tutela e a confiança crescente do senhor Otávio, Zé transformou-se no coração pulsante da propriedade. Ele conhecia cada palmo de terra, cada murmúrio do gado no pasto e a hora exata em que a chuva decidiria cair. O senhor Otávio, um homem de poucas palavras, mas de observação aguçada, percebeu que o destino havia lhe enviado um tesouro. Zé não apenas trabalhava, ele sentia a fazenda. Com o tempo, as chaves do galpão, os livros de contabilidade e a responsabilidade de negociar as sacas de café e as cabeças de gado passaram para as mãos calejadas de Zé. Ele implementou um sistema de rotação de pastagem que era pura sabedoria popular misturada com observação nata. A produtividade da Alvorada saltou de forma impressionante, atraindo olhares de admiração de toda a vizinhança. Mas, onde a luz brilha com força, as sombras também se tornam mais densas. No canto escuro do curral, um par de olhos carregados de rancor observava cada passo de Zé. Era Moreira, o capataz que estava na fazenda há mais de 10 anos. Moreira era um homem de métodos brutos, que acreditava que o gado e os peões só obedeciam sob o estalo do chicote e o grito de autoridade. Para ele, a ascensão de Zé era uma afronta pessoal, uma ferida aberta em seu orgulho de homem do campo. Quem esse forasteiro pensa que é? Resmungava Moreira para si mesmo,
enquanto mastigava um pedaço de fumo e cuspia no chão batido. Chegou aqui como um bicho atropelado e agora quer mandar em quem tem raiz nesta terra. A tensão entre os dois era palpável. Zé, sempre humilde e focado no trabalho, tentava ignorar as provocações e as ordens contraditórias que Moreira dava aos outros peões, apenas para desestabilizá-lo. Certo dia, durante uma reunião matinal sob o grande pé de manga, Zé sugeriu uma mudança na vacinação do rebanho para evitar perdas que haviam ocorrido no ano anterior. O Sr. Otávio assentiu prontamente, elogiando a visão de Zé. Foi o estopim para Moreira. O capataz sentiu o sangue ferver e a humilhação queimar seu peito. Ele não via mais Zé como um colega, mas como um inimigo que precisava ser erradicado. Moreira começou a semear o veneno entre os outros trabalhadores, dizendo que Zé estava roubando o patrão pelas costas, alterando os números das vendas para desviar dinheiro, exatamente a mesma mentira que destruiu a vida de Zé no passado. O capataz sabia que boatos eram como fogo em capim seco. Espalhavam-se rápido e deixavam tudo preto. No entanto, Zé continuava sua jornada com a consciência limpa, sem imaginar que a traição estava, mais uma vez, batendo à sua porta. Ele passava as noites na varanda de sua pequena, mas limpa casa, olhando para as estrelas e lembrando-se de sua antiga fazenda, de seu pai e do vazio que a injustiça deixou em sua alma. Ele não buscava vingança, buscava apenas o direito de ser respeitado por quem realmente era. Mas Moreira já havia decidido seu próximo passo. Em uma noite de lua nova, quando a escuridão era total, o capataz reuniu 2 peões de sua confiança, homens de caráter duvidoso que lhe deviam favores, e tramou o plano final: sabotar a principal turbina de irrigação da lavoura e esconder ferramentas caríssimas na casa de Zé, para que, ao amanhecer, o prejuízo fosse enorme e o culpado fosse óbvio. Vamos ver se o queridinho do patrão vai ter explicação para o estrago, sorriu Moreira cruelmente, enquanto o plano de derrubar o homem que só trouxe prosperidade àquelas terras começava a ser executado sob o manto do silêncio noturno. O tempo na fazenda Alvorada não passava apenas no relógio, mas sim na cor da terra e no balanço das plantações que Zé cuidava com um zelo quase sagrado. Meses se transformaram em um ano de colheitas fartas, e a presença de Zé tornou-se o coração pulsante daquela propriedade. No entanto, em meio ao suor do trabalho pesado e à satisfação de ver o milho crescer alto e forte, algo novo começou a brotar no peito do homem que um dia foi humilhado e deixado para morrer. Um sentimento doce e, ao mesmo tempo, amedrontador. Rosinha, a filha mais nova do Sr. Otávio, não era como as outras moças da cidade que visitavam a fazenda. Ela tinha o cheiro da flor de laranjeira e um brilho nos olhos que parecia entender o silêncio de Zé. O interesse entre os dois não nasceu de palavras vãs, mas de olhares trocados por cima da cerca, de encontros casuais no pomar e do respeito mútuo pela lida no campo. Zé, sempre com o chapéu na mão e a cabeça baixa em sinal de reverência, tratava Rosinha como se ela fosse a joia mais preciosa daquela terra. Ele sabia o seu lugar. Sabia que era um homem sem nome, um retirante que viera do nada, enquanto ela era a herdeira de uma das maiores fortunas da região. Rosinha, porém, via além da poeira no rosto de Zé. Ela via a integridade que transbordava de cada gesto dele. As tardes de domingo tornaram-se o cenário de conversas tímidas à sombra do grande jatobá. Zé falava sobre o ciclo das chuvas e o segredo das sementes, e Rosinha ouvia encantada, percebendo que aquele homem tinha uma alma muito mais rica do que qualquer fazendeiro de posses que já a cortejara. A tensão romântica crescia, alimentada por pequenos gestos. Uma fruta colhida no ponto certo entregue com mãos trêmulas, ou o modo como Zé corria para ajudar Rosinha a descer do cavalo, mantendo sempre a distância necessária para não faltar com o respeito. Mas o peso do passado e a sombra de sua expulsão ainda assombravam Zé. Ele se perguntava se tinha o direito de amar. No entanto, a força desse amor tornou-se maior que o seu medo. Após uma noite em claro, orando e pedindo forças ao Criador,
Zé decidiu que não podia mais esconder o que sentia, nem dela, nem do pai dela. No final de uma tarde de sexta-feira, quando o sol tingia o céu de um laranja profundo e o cheiro de café fresco saía pela chaminé da casa grande, Zé vestiu sua melhor camisa, limpou suas botas com esmero e caminhou em direção à varanda onde o Sr. Otávio costumava descansar. O coração de Zé batia como o galope de um cavalo bravo. Ele via o Sr. Otávio como um mentor, quase como o pai que ele desejara ter tido. Ao chegar diante do patrão, Zé retirou o chapéu e o apertou contra o peito. Sr. Otávio, o senhor me deu a vida quando eu não tinha mais nada. Me deu teto e trabalho. Mas hoje eu vim aqui não como seu funcionário, mas como um homem que busca ser honesto com o senhor e com o que sente. Começou Zé, com a voz embargada, mas firme. O Sr. Otávio baixou o jornal e olhou por cima dos óculos, o semblante sério e impenetrável. Zé continuou, descrevendo seu sentimento por Rosinha, jurando que sua intenção era apenas fazê-la feliz e que, se o patrão não permitisse, ele se afastaria, mesmo que isso custasse sua alegria. O silêncio que se seguiu foi torturante. O Sr. Otávio sempre sonhara com um genro de linhagem, alguém que trouxesse mais terras e gado para a família. Ele olhou para as mãos de Zé. Mãos grossas, calejadas, marcadas pelo sol e pelo trabalho honesto. Ele pensou em Moreira, o antigo capataz que agora vivia às margens da fazenda destilando veneno. E depois olhou para Zé, que transformara a alvorada em um oásis de prosperidade. O Sr. Otávio sabia que o dinheiro comprava terras, mas não comprava o caráter de um homem. Zé, disse o velho fazendeiro, levantando-se e caminhando até a beirada da varanda. Eu queria um príncipe para a minha filha. Mas os príncipes que conheci não sabem o valor de um grão de feijão. Você é um homem de verdade. Se a Rosinha estiver de acordo, eu não serei o homem a impedir a felicidade dela. Mas lembre-se, meu respeito você já tem. Agora minha confiança como sogro, você terá que conquistar todos os dias. As lágrimas que Zé segurou por anos, finalmente ameaçaram cair. Ele agradeceu com um aceno de cabeça, sentindo um peso colossal saindo de seus ombros. O que ele não sabia, entretanto, era que Moreira observava tudo de longe. Escondido entre as sombras do depósito de ferramentas, com o rosto retorcido de ódio. Para Moreira, ver Zé ser aceito na família era o insulto final. Enquanto Zé e Rosinha celebravam aquele início de namoro com um passeio casto pelo jardim sob o luar, o antigo capataz começava a afiar as ferramentas de sua próxima e mais terrível sabotagem. A maldade, quando decide se criar em solo fértil, não precisa de muito para florescer. Basta um ouvido descuidado e uma língua carregada de veneno. Na fazenda Alvorada, o sol começava a se esconder atrás das montanhas, pintando o horizonte com um vermelho que mais parecia um aviso de tempestade, embora o céu estivesse limpo. Dentro do escritório, o Sr. Otávio estava sentado à sua pesada mesa de jacarandá, com os olhos fixos em um livro de contas que parecia não fazer sentido naquele momento. Moreira, o capataz cujas mãos eram ásperas, mas o coração era ainda mais duro, encostou-se no portal da porta com um sorriso cínico que tentava disfarçar sob uma máscara de falsa preocupação. Patrão, eu não queria ser o mensageiro da desgraça. O senhor sabe do meu respeito por essa terra, começou Moreira, limpando o suor da testa com um lenço encardido. Mas o senhor tem sido bom demais, e tem gente que confunde bondade com fraqueza. Esse tal de Zé que o senhor trouxe da beira da estrada como se fosse um santo. As contas não estão batendo. Notei que faltou dinheiro na venda dos últimos garrotes e o estoque de adubo está descendo mais rápido do que o normal. Eu vi ele rondando o galpão tarde da noite, patrão. Coisa boa ele não estava fazendo. O Sr. Otávio sentiu um peso no peito. Zé era como um filho que ele nunca teve. O braço direito que transformou a produtividade da fazenda. Mas as palavras de Moreira eram como espinhos entrando na carne. Ele não queria acreditar, mas o medo de ser traído novamente era uma cicatriz velha que Moreira sabia exatamente como cutucar. Enquanto isso, do lado de fora, encostada na janela entreaberta, Rosinha ouvia tudo com o coração disparado
e as mãos tremendo de indignação. Ela não esperou Moreira terminar seu sermão de mentiras. A jovem entrou na sala como um furacão, os olhos faiscando. Isso é mentira. É a mais pura e suja mentira que já saiu dessa sua boca, Moreira. Gritou ela, fazendo o capataz dar um passo atrás, surpreso pela audácia. Pai, o senhor não pode dar ouvidos a esse homem. O Moreira tem inveja do Zé desde o primeiro dia, porque o Zé entende da terra o que ele nunca vai entender com toda essa arrogância. Rosinha caminhou até a mesa do pai e segurou suas mãos, que estavam frias. Pai, olhe para mim. O senhor conhece o caráter do Zé. Ele trabalha de sol a sol, ele cuida de cada semente como se fosse um filho. O senhor acha mesmo que um homem que quase morreu de tanto apanhar por ser honesto ia começar a roubar agora? O Moreira está tentando destruir o Zé porque não suporta ver alguém melhor do que ele ocupando o lugar de confiança do senhor. O senhor Otávio olhou para a filha e depois para o capataz, que agora exibia uma expressão de ofensa fingida. Ora, menina, você fala com o coração, não com a razão, disse Moreira com desdém. Eu tenho provas, seu Otávio. O dinheiro não some sozinho. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Longe dali, no galpão de ferramentas, Zé sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. O ar parecia mais pesado. O cheiro do mato molhado trazia uma lembrança amarga. Era o mesmo sentimento que teve anos atrás, quando seus irmãos sorriram enquanto seu pai o expulsava. Ele olhou para as próprias mãos calejadas e sentiu uma angústia profunda. Ele não sabia o que estava acontecendo na casa grande, mas o destino já começava a tecer a mesma teia de injustiça que quase o destruiu uma vez. Ele pensou em Rosinha e no amor que estavam construindo. Um amor que era sua âncora em meio ao mar revolto. O senhor Otávio, por fim, suspirou pesadamente e se levantou. Basta, ordenou ele com uma voz que não admitia réplicas. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada, Rosinha. Eu quero acreditar no Zé com toda a minha alma, mas eu sou o dono desta fazenda e tenho responsabilidades. Moreira, se o que você diz é verdade, você vai me mostrar onde esse dinheiro está. Eu vou fazer uma investigação em silêncio. Se o Zé for inocente, Moreira, você vai se ver comigo por levantar falso testemunho. Mas se ele estiver me roubando... O fazendeiro fez uma pausa, a voz falhando por um segundo. Então ele vai sair daqui da mesma forma que chegou, sem nada. Rosinha saiu do escritório em lágrimas, jurando que provaria a inocência de Zé, enquanto Moreira, nas sombras do corredor, deixava escapar um riso baixo e sombrio. Ele já tinha planejado o próximo passo. Plantar o dinheiro marcado dentro da mala de Zé naquela mesma noite. A tempestade estava chegando, e Zé, o homem da terra que só queria paz, estava prestes a enfrentar seu pior fantasma novamente. A noite na fazenda Alvorada caiu com um peso diferente. Um silêncio que parecia carregar o prenúncio de uma tempestade, embora o céu estivesse coalhado de estrelas. O senhor Otávio, um homem que a vida ensinou a ler não apenas o tempo, mas também o olhar das pessoas, não conseguia pregar o olho. Ele sentia o cheiro da traição no ar, mas seu coração pedia que ele não cometesse a mesma injustiça que outrora destruíra a vida de Zé. Por 3 noites seguidas, o velho fazendeiro se manteve em vigília, oculto pelas sombras dos corredores da casa grande, observando o movimento dos galpões e dos alojamentos através das frestas das janelas de madeira pesada. Ele viu Moreira, o capataz em quem um dia depositara toda a sua confiança, agindo de forma errática, sussurrando pelos cantos e vigiando os passos de Zé com um ódio que transbordava pelos poros. Naquela madrugada específica, o silêncio foi quebrado pelo ranger quase imperceptível de uma bota sobre o cascalho. Otávio, movendo-se como um fantasma, seguiu o vulto de Moreira até o pequeno depósito de ferramentas onde Zé guardava seus parcos pertences de trabalho. Escondido atrás de uma pilha de sacos de café, o fazendeiro viu Moreira retirar um maço grosso de notas do bolso do paletó. Dinheiro que Otávio sabia ser proveniente da última venda de gado, e escondê-lo cuidadosamente dentro de uma das botas de couro desgastadas de Zé. O plano era perfeito em sua crueldade. Na manhã seguinte,
Moreira pretendia descobrir o roubo e selar o destino do rapaz. O sangue de Otávio ferveu, mas ele esperou. Esperou até que Moreira, com um sorriso cínico no rosto, saísse do depósito acreditando ter vencido. Quando o sol começou a lamber o horizonte, tingindo o céu de um laranja sangrento, Otávio convocou todos os funcionários para o terreiro central. O clima era de funeral. Zé chegou com o chapéu na mão, a cabeça baixa, sentindo o peso da desconfiança que pairava sobre ele, enquanto Moreira se mantinha ao lado do patrão, com uma postura arrogante, pronto para dar o bote final. Alguém aqui traiu minha confiança, começou Otávio, sua voz ecoando como um trovão pelo vale. Moreira, fingindo indignação, deu um passo à frente. Patrão, eu avisei que esse rapaz não era flor que se cheire. Se o senhor me permitir, posso revistar as coisas dele agora mesmo e provar o que eu disse. O olhar de Zé encontrou o de Rosinha, que estava pálida, segurando as mãos com força em uma prece silenciosa. Não será necessário, Moreira, disse Otávio, voltando-se lentamente para o capataz. Eu vi tudo. Vi você plantando o dinheiro nas botas do Zé enquanto a lua ainda estava alta. Vi a sua inveja tentando destruir um homem honesto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Moreira gaguejou, tentou negar, mas o olhar de aço de Otávio o calou. O fazendeiro então se aproximou de Moreira e, com uma autoridade que não admitia réplicas, exigiu que ele entregasse as chaves da fazenda. Some da minha terra, Moreira, e leve com você essa sua alma cebosa. Você tentou usar a maior dor do Zé contra ele, mas esqueceu que a verdade, por mais que demore, sempre encontra o caminho da luz. Moreira saiu debaixo de vaias e olhares de desprezo, expulso como um cão sarnento da mesma forma que tentara fazer com Zé. O protagonista, sentindo um nó na garganta, não conseguia dizer uma palavra. As lágrimas que ele tanto segurara durante anos de injustiça finalmente rolaram pelo seu rosto calejado. Ele não sentia triunfo, sentia apenas o alívio de ser, pela primeira vez na vida, acreditado por um homem que ele via como uma figura paterna. Rosinha correu para seus braços, um abraço que selava não apenas o amor, mas a vitória do caráter sobre a maldade. O senhor Otávio aproximou-se de Zé e colocou a mão em seu ombro, um gesto de respeito que valia mais do que 1000 discursos. Zé, meu filho, eu peço perdão por ter duvidado de você mesmo que por um segundo. Você provou ser o homem mais íntegro que já pisou nesta fazenda. Os outros trabalhadores, antes desconfiados, agora cercavam Zé com tapinhas nas costas e palavras de apoio. A alvorada estava limpa da podridão de Moreira. Mas Otávio sabia que o destino de Zé era maior do que apenas ser um bom trabalhador da terra. Ele via naquele homem a resiliência de quem foi forjado no fogo e não se quebrou. Enquanto o sol subia alto, iluminando cada canto da propriedade que Zé ajudara a prosperar, Otávio sentiu que era o momento de fazer algo que mudaria a história daquela região para sempre. Ele chamou Zé para o escritório, um lugar onde Zé nunca pensou que entraria como igual. O rapaz limpou o suor da testa, ainda trêmulo pela reviravolta, sem imaginar que a maior mudança de sua vida estava apenas a alguns passos de distância, aguardando-o atrás da porta da casa grande. O sol despontava no horizonte da fazenda Alvorada, com um brilho que parecia abençoar a nova fase de Zé. Naquela manhã, o senhor Otávio, com os cabelos já prateados pelo tempo e a sabedoria de quem muito viveu, chamou Zé para a varanda da casa grande. O aroma do café recém-coado pairava no ar, misturando-se ao cheiro de terra úmida pelo orvalho. Senta aqui, meu filho, disse o velho fazendeiro, com uma voz que não carregava mais a autoridade do patrão, mas o carinho de um pai. O tempo não para, Zé. Meus ossos já reclamam do peso dos anos e eu vejo em você não apenas um trabalhador excepcional, mas o homem que tem o coração moldado pela mesma terra que eu tanto amo. Zé, com seu chapéu de palha entre as mãos calejadas, ouviu em silêncio, o peito batendo forte. Senhor Otávio então fez o anúncio que mudaria tudo. Vou colocar você como administrador-geral de toda a Alvorada. Você vai decidir as compras, as vendas, as contratações e o destino de cada semente plantada aqui.
Só tenho uma condição, uma exigência de um velho que quer morrer em paz. Que essa responsabilidade seja oficializada quando você e Rosinha subirem ao altar. Rosinha, que escutava tudo por trás da porta entreaberta, surgiu com os olhos brilhando como duas jabuticabas sob o sol. O sorriso dela era a confirmação de um destino que as mãos de Deus pareciam ter traçado desde aquele dia em que Zé foi encontrado ferido na beira da estrada. Aceito, seu Otávio. Aceito com a honra de quem sabe o valor de cada grão desse chão, respondeu Zé, com a voz embargada. O casamento foi marcado para o mês seguinte, uma celebração que parou a região. Não houve luxos desnecessários, mas sim a fartura do coração. Zé, vestido com uma camisa branca impecável, olhava para Rosinha e via nela o seu porto seguro. Naquele altar improvisado sob a sombra de um frondoso ipê, ele não era apenas o retirante expulso. Ele era o homem que a dignidade reconstruiu. Com a aliança no dedo e a confiança de Otávio, Zé assumiu o comando. Ele não era um administrador de escritório. Ele era o primeiro a acordar e o último a deitar. Organizou o gado, melhorou as pastagens e tratava cada peão com o respeito de quem já esteve do lado de baixo da botina. A fazenda Alvorada prosperou como nunca, tornando-se o orgulho do vale. Zé, que um dia saiu de casa com uma sacola de roupas velhas e o peso de uma acusação injusta, agora negociava com grandes compradores, respeitado por sua palavra de ferro e sua visão estratégica. Ele provou que a humildade não é fraqueza, mas a base mais sólida para o sucesso. No entanto, a vida no campo é ditada por forças maiores que o esforço humano. No final daquele ano, o céu, que antes trazia a chuva generosa, tornou-se de um azul pálido e cruel. As nuvens desapareceram. O que começou como um veranico prolongado transformou-se na maior seca que o interior já vira em décadas. O sol castigava a terra sem piedade, abrindo fendas profundas no chão, como se o solo estivesse gritando de sede. O ribeirão que cortava a propriedade antes caudaloso reduziu-se a um fio de água barrenta. Zé via, dia após dia, o pasto amarelar e morrer, o milho murchar antes de dar espiga, e o gado começar a perder o brilho nos olhos e a carne nos ossos. A seca não escolhia lado. Enquanto Zé lutava com todas as suas forças para racionar água e buscar alternativas para alimentar o rebanho da Alvorada, notícias tristes chegavam das fazendas vizinhas. Pequenos produtores estavam perdendo tudo. O desespero se espalhava como fogo em palha seca. Zé passava as noites em claro, olhando para o céu estrelado e seco, pedindo a Deus uma luz. Ele sabia que a Alvorada resistiria mais tempo por causa da sua administração precavida, mas seu coração doía pelos outros. No fundo de sua mente, uma sombra do passado o assombrava. Como estariam seu pai e seus irmãos? A fazenda onde ele nasceu ficava em uma região ainda mais árida. Se a Alvorada estava sofrendo, a terra de seu pai estaria um cemitério de plantações. Mesmo com toda a mágoa, o caráter de Zé não o deixava ser indiferente ao sofrimento, mesmo daqueles que o traíram. O sol não tinha piedade. Naquela região do interior, onde a terra costumava ser generosa, o céu havia se transformado em um imenso teto de zinco quente, sem uma única nuvem para dar esperança. A seca, que começou silenciosa, agora gritava em cada fenda que se abria no chão batido. A antiga fazenda da família de Zé, outrora próspera sob o suor e o cuidado dele, era agora o retrato da desolação. Os pastos estavam da cor da palha seca, e o gado, o pouco que restava, era apenas couro e osso, cambaleando em busca de uma poça de água barrenta que já não existia. No terreiro daquela casa, o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento seco que levantava poeira. Beto e Toninho, os irmãos que um dia sorriram enquanto Zé cruzava a porteira expulso como um cão, agora sentavam-se nos degraus da varanda com os olhos fundos. A arrogância de outrora tinha sido levada pela poeira. Eles tinham o dinheiro que roubaram do pai, sim, mas dinheiro não faz chover e não faz o milho brotar em terra morta. Além disso, a má gestão e a preguiça consumiram as economias mais rápido do que eles previram. O pai,
Já velho e com a saúde debilitada pela tristeza e pela falta de mantimentos, mal saía do quarto. A culpa, embora nenhum deles admitisse, pairava sobre a casa como um corvo esperando o momento final. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, a fazenda Alvorada parecia um oásis místico. Graças à visão de Zé, que anos antes havia convencido o Sr. Otávio a investir em sistemas de irrigação sustentável e no plantio de culturas mais resistentes, a propriedade resistia bravamente. Enquanto os vizinhos perdiam tudo, a Alvorada mantinha seu gado alimentado e suas áreas verdes preservadas. Zé, agora um homem de postura firme e olhar sábio, passava os dias coordenando os trabalhos, sempre com o respeito de todos os peões. Ele não sabia, ou talvez preferisse não pensar, na situação de sua antiga família. Ele havia construído uma nova vida, uma nova história ao lado de Rosinha. Mas a notícia da prosperidade da fazenda Alvorada corria às léguas. No bar da cidadezinha mais próxima, o assunto era um só. Dizem que lá na Alvorada o mato ainda é verde e tem serviço para quem não tem medo de pegar no pesado. Beto ouviu o boato enquanto tentava trocar uma sela velha por um saco de feijão. Ele voltou para casa com a ideia fixa na cabeça. Toninho, a gente não vai aguentar mais um mês aqui. O gado tá morrendo e a despensa tá vazia. Ouvi dizer que a Alvorada tá contratando. Toninho cuspiu no chão, o orgulho ainda ferido, mas a barriga roncava mais alto. Trabalhar pros outros, Beto? Logo nós. É isso ou morrer de fome do lado desse velho que nem fala mais, retrucou Beto, cruel. Sem outra saída, os dois irmãos juntaram o que restava de suas forças. Deixaram o pai aos cuidados de uma vizinha piedosa e partiram a pé, sob o sol do meio-dia, em direção à fazenda que todos comentavam. A caminhada foi um exercício de humilhação. Cada passo na estrada poeirenta lembrava a eles do tempo em que mandavam em tudo. Agora, eram apenas retirantes da própria ganância. Quando finalmente avistaram a porteira da fazenda Alvorada, ficaram paralisados. A estrutura era imponente. Cercas novas, gado de raça pastando e o som reconfortante de água correndo em canais de irrigação. Era como se tivessem cruzado a fronteira para outro mundo. Eles se aproximaram da guarita de entrada, com chapéus na mão e cabeças baixas. Um dos funcionários, vendo o estado deplorável dos dois, perguntou o que queriam. Viemos atrás de serviço, patrão. Qualquer coisa. Limpar curral, carregar saca. A gente precisa comer, disse Beto, com a voz embargada que nem parecia a do homem prepotente de anos atrás. O funcionário os olhou de cima a baixo, sentindo uma mistura de pena e desconfiança. O movimento aqui tá grande por causa da seca. Muita gente vindo pedir ajuda. O dono, seu Otávio, delegou tudo pro administrador. Ele que resolve quem entra e quem sai. Os irmãos se entreolharam esperançosos. E onde a gente encontra esse homem? Perguntou Toninho. Ele tá lá no casarão principal, resolvendo as planilhas da colheita. Podem subir, mas esperem no pátio. Ele é um homem justo, mas não gosta de corpo mole. Beto e Toninho caminharam pela alameda de árvores que levava à sede, sem saber que cada passo os aproximava de um acerto de contas que o destino havia guardado por anos. Eles pararam diante da varanda luxuosa, limpando o suor da testa com as mangas da camisa suja, aguardando que o grande administrador saísse para lhes dar uma sentença de trabalho ou de fome, sem sequer imaginar que o homem que agora detinha o poder sobre suas vidas era o mesmo irmão que eles haviam tentado destruir. O sol da tarde entrava pelas frestas da janela da sede da fazenda Alvorada, desenhando listras de luz sobre a mesa de jacarandá, onde Zé revisava as contas da colheita. Ele agora era um homem de porte, embora as mãos ainda tivessem os calos da lida que ele nunca abandonou. O silêncio da sala foi quebrado por batidas tímidas na porta. Pode entrar, disse Zé, com a voz grave e pausada, sem levantar os olhos de um relatório de sementes. O ranger da porta trouxe consigo um cheiro de poeira de estrada e suor seco, um odor que Zé conhecia bem. Era o cheiro do desespero. Quando finalmente ergueu a cabeça, o mundo pareceu parar por um segundo. Diante dele, com os chapéus velhos amassados entre as mãos trêmulas e as roupas em frangalhos,
estavam Beto e Toninho, os irmãos que, anos atrás, haviam arquitetado sua ruína com sorrisos de escárnio. Agora, eles eram apenas dois homens quebrados pela vida, com os rostos marcados pela fome e pela derrota. Zé sentiu um impacto no peito, como se um cavalo tivesse lhe dado um coice. A memória daquela noite chuvosa, do olhar de desprezo do pai e das risadas abafadas dos irmãos enquanto ele era escorraçado como um bicho, voltou com a força de uma enxurrada. O sangue de Zé ferveu. As batidas do coração ecoavam em seus ouvidos e por um instante, a vontade de se levantar e expulsá-los aos gritos quase o dominou. Mas ele permaneceu sentado. Os irmãos, porém, não o reconheceram de imediato. Para eles, aquele homem bem vestido, com autoridade no olhar e uma postura inabalável, era apenas o doutor administrador de quem tanto ouviram falar. "Patrão", começou Beto, a voz falhando. "A gente veio de longe. Ouvimos dizer que aqui na Alvorada tem serviço para quem não tem medo de pegar no pesado. Estamos passando necessidade, a nossa terra secou, o gado morreu, não temos mais nada." Zé observou as mãos de Beto, aquelas mesmas mãos que plantaram o dinheiro roubado em seu colchão, agora sujas de graxa e terra. Ele sentiu uma mistura amarga de pena e satisfação, mas acima de tudo, uma profunda dor pela injustiça que nunca fora reparada. "De onde vocês vêm?" perguntou Zé, forçando uma neutralidade que não sentia. "Viemos da Fazenda Esperança, senhor." "Mas a esperança lá acabou faz tempo", respondeu Toninho, com os olhos fixos no chão, incapaz de encarar o homem à sua frente. Zé levantou-se lentamente e caminhou até a janela, dando as costas para eles. Ele olhou para os campos verdes da alvorada, para o gado gordo pastando ao longe, e pensou em como a vida dava voltas. Ele poderia negar o emprego, poderia humilhá-los, poderia contar ao Sr. Otávio quem eles eram e vê-los serem escorraçados como ele foi. Mas o caráter de Zé, forjado na dor e na humildade, falava mais alto. Ele se virou devagar, saindo da sombra para a luz. "Olhem para mim", ordenou ele. Beto e Toninho levantaram os olhos, confusos. O reconhecimento não veio de uma vez, mas sim em ondas de choque. Primeiro a testa, depois a cicatriz que Zé carregava no supercílio. E finalmente aqueles olhos que eles pensaram que nunca mais veriam. "Zé?" gaguejou Toninho, dando um passo atrás como se tivesse visto um fantasma. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo. Beto caiu de joelhos, não por respeito, mas porque as pernas não suportaram o peso da própria vergonha. "Vocês me chamaram de ladrão. Vocês me tiraram o meu pai, a minha casa e o meu chão", disse Zé, a voz vibrando de emoção contida. "E agora vocês vêm aqui pedir o pão que eu conquistei com o suor que vocês desprezaram?" Os irmãos não tinham palavras. O choro de Beto era um som seco de quem já não tinha mais lágrimas. Zé respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão. Ele sabia que o que fizesse a seguir definiria quem ele era de verdade. "Eu não sou como vocês", continuou Zé, aproximando-se. "Eu vou dar o trabalho, mas vocês vão começar do degrau mais baixo. Vão limpar o que os animais sujam e vão comer o que sobra, até provarem que podem ser homens de verdade. E o primeiro deslize, a primeira mentira, e eu mesmo os coloco para fora do portão." Zé sabia que a aprovação deles estava apenas começando, mas a sua vitória já estava escrita no destino. O sol da tarde batia forte no telhado de zinco das tulhas da fazenda Alvorada, criando um brilho ofuscante que parecia coroar o homem que estava parado na varanda da sede. Zé, agora um homem de porte firme, com as mãos calejadas não mais pela miséria, mas pelo trabalho de gestão e pela lida bruta que nunca abandonara, observava os dois vultos maltrapilhos diante dele. Beto e Toninho estavam curvados, com as cabeças baixas, a poeira da estrada impregnada em suas roupas rasgadas e o cheiro do desespero exalando de seus corpos. Eles ainda não tinham levantado os olhos. Estavam ali implorando por uma chance, por um prato de comida em troca de qualquer serviço pesado. Zé deu um passo à frente, e o som de suas botas de couro legítimo estalando na madeira da varanda ecoou como um trovão no silêncio do terreiro.
Levantem a cabeça, disse Zé, com uma voz que misturava a autoridade de um mestre com a dor de uma ferida que nunca fechou completamente. Quando os dois irmãos finalmente olharam para cima, o tempo pareceu parar. O choque foi tão violento que Beto chegou a cambalear para trás. Ali diante deles, vestido com a dignidade que eles tentaram roubar, estava o irmão que eles jogaram no buraco. Zé! Sussurrou Toninho, com a voz embargada. Zé sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de lembranças. Eu conheço bem homens como vocês, começou Zé, caminhando lentamente até o parapeito. Homens que são capazes de destruir a própria família por um punhado de terra e uma inveja que corrói a alma. Vocês lembram do colchão? Lembram do dinheiro que esconderam para me ver expulso como um cão sarnento? O silêncio que se seguiu foi cortante. Os irmãos caíram de joelhos, não por respeito, mas pelo peso da própria vergonha. Zé continuou. O mundo gira, meus irmãos. Gira como a roda d'água daquele riacho onde a gente se banhava. Hoje, eu decido se vocês dormem com a barriga cheia ou se voltam para a estrada sem nada. Beto, com lágrimas escorrendo pela face suja, implorou. Perdão, Zé. A gente perdeu tudo. A seca levou o gado, a ganância levou o resto. Zé respirou fundo, sentindo o ar puro da alvorada. Ele perguntou sobre o velho, o pai deles. A resposta veio como uma punhalada no coração. O pai estava vivo, mas era uma sombra do que já foi, fraco, doente e vivendo em um quartinho de fundos na antiga fazenda arruinada. Zé não hesitou. Vocês querem trabalho? Pois terão. Mas não pensem que serão patrões. Vão começar do chão como peões limpando o que ninguém quer limpar. E a primeira ordem de vocês é esta. Peguem a caminhonete que vou mandar e busquem meu pai. Quero ele aqui antes do pôr do sol. Algumas horas depois, o som de um motor se aproximou. Zé estava na entrada da sede com Rosinha ao seu lado segurando sua mão. Quando a porta do veículo se abriu, um homem idoso, com a pele como pergaminho e os olhos fundos, desceu com dificuldade. Era o velho pai de Zé. Ao ver o filho que ele injustamente expulsara, o ancião começou a tremer. Zé correu em sua direção e, antes que o pai pudesse dizer uma palavra, o envolveu em um abraço esmagador. Meu filho, me perdoa, soluçou o velho nos braços de Zé. Eu descobri a verdade tarde demais. Aqueles dois confessaram quando a miséria apertou. Eu morri um pouco a cada dia sabendo o que fiz com você. Zé, com as lágrimas lavando o rosto, afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos do pai. O senhor não precisa pedir perdão, pai. O sangue fala mais alto que a mentira. Agora é minha vez de retribuir tudo o que o senhor me deu quando eu era pequeno. O senhor vai morar aqui, nesta casa. Vai ter o melhor quarto, a melhor comida e, o mais importante, vai conhecer os seus netos. Zé chamou as crianças que saíram correndo pela porta, e o velho, que achava que terminaria seus dias na solidão, sentiu o calor da vida retornar ao seu peito. Enquanto os irmãos observavam de longe, com as enxadas nas mãos e o suor da redenção começando a brotar, eles entenderam que a maior lição de Zé não foi a riqueza que ele conquistou, mas a capacidade de perdoar o imperdoável e manter a família unida, mesmo após as cinzas da traição.